Pessoal, é importante lembrar que ninguém é obrigado a fazer inventário extrajudicial. Se os herdeiros se sentirem mais confortáveis, eles poderão fazer o inventário judicial na forma de arrolamento, se eles estiverem de acordo, tá? Eles não são obrigados, é uma faculdade o inventário extrajudicial. Mas, em geral, as pessoas optam pelo extrajudicial pela rapidez e pela simplicidade do inventário. Eu peço que vocês acompanhem o slide número 8. Ele vai tratar de alguns temas importantes em relação ao inventário extrajudicial. Tem uma resolução que trata do inventário extrajudicial e ela é bem pormenorizada, bem detalhada. Então, se vocês quiserem, eu peço que vocês deem uma lida nessa resolução, é do CNJ, resolução número 35 do CNJ, ok? Então, ela vai apresentar vários detalhamentos sobre as regras do inventário extrajudicial. Bom, tem alguns pontos que eu achei importantes ressaltar aqui para vocês. Primeira questão, é possível que seja feito um inventário extrajudicial de um bem situado no Brasil, mas que seja de propriedade de um estrangeiro. Digamos que o estrangeiro tinha uma propriedade no Brasil e veio a falecer e os herdeiros são estrangeiros. É possível que seja feito inventário extrajudicial, tá? Claro que os requisitos do inventário extrajudicial têm que estar presentes. Outro detalhe interessante, é possível realizar sobrepartilha extrajudicial, ainda que o inventário tenha sido judicial. O que é sobrepartilha? Para resumir aqui, depois a gente vai tratar um pouquinho mais disso. Mas a sobrepartilha, ela pode acontecer quando, depois de terminado o inventário, os herdeiros acabam descobrindo que tem mais um bem que tinha que ter sido partilhado. Então, é possível requerer a sobrepartilha. Imaginem que, quando foi feito o inventário, tinha algum herdeiro menor. E aí, teve que fazer a judicial, tá? Depois, encontrou-se outro bem, precisou fazer a partilha, a sobrepartilha, e o herdeiro que era menor agora é maior. Então, nesta hipótese, é possível que a sobrepartilha seja feita na forma extrajudicial. Não há problema nisso, isso é inclusive previsto expressamente nessa resolução que eu citei para vocês. Outro detalhe também, e esse detalhe está previsto no artigo 784, inciso 2º do CPC, que traz o rol dos títulos executivos extrajudiciais. O inventário extrajudicial é um título executivo extrajudicial, de modo que aquilo que foi acordado entre os herdeiros, a forma como foi estabelecida a partilha entre os herdeiros e que foi objeto do inventário, da escritura pública do inventário extrajudicial, é título executivo, de modo que se um dos herdeiros descumpre aquilo que foi estabelecido entre eles, o outro pode, ou os outros podem executar essa escritura pública direto, não precisam propor uma ação para discutir uma ação de cognição, vão para execução direto, porque se trata de um título executivo extrajudicial. Vejam o slide 9, que trata do inventário negativo. Isso é incomum, mas pode acontecer. Criação da jurisprudência. Imagine que o falecido não deixou bens, tá? E o herdeiro começa a ser cobrado por eventuais credores do falecido. Ele precisa provar que não havia bens do falecido para que ele se libere dessa dívida a qual ele está sendo cobrado, tá? Então, ele pode propor um inventário negativo. Ele vai propor um inventário para que o juiz declare que, de fato, não há bens a partilhar, tá? Outra hipótese que é prevista em lei é quando o viúvo ou a viúva quer se casar novamente após o falecimento, né, do seu cônjuge, e ele tem filhos. Para que ele possa ser liberado para casar, de acordo com o Código Civil, artigo 1523, ele precisa primeiro proceder à partilha de bens. Ocorre que, às vezes, não tem bens. Então, se ele precisar demonstrar que não existiam bens
do falecido a partilhar, para que ele possa se casar, ele pode propor, então, o inventário negativo, tá? Atentem que a resolução do CNJ número 35 dispõe que é possível inventário negativo na forma extrajudicial, ok?